O livro Pai Rico, Pai Pobre tem algumas lições financeiras que podemos aplicar na vida real. E sem enrolação, vamos direto para o conteúdo. A primeira lição financeira do livro Pai Rico, Pai Pobre é: a riqueza começa pela mentalidade. Kiyosaki relata que teve dois pais, um rico e outro pobre. E o que diferenciava ambos no início da carreira, quando ainda não havia problemas financeiros para um e riqueza para outro, era simplesmente a mentalidade. Enquanto o seu pai, que se tornaria rico, acreditava que a falta de dinheiro é a raiz de todo o mal, o outro simplesmente acreditava que o amor ao dinheiro era a raiz de todo o mal. E nessa simples descrição, temos uma clara diferença entre a mentalidade dos dois pais. Seu pai pobre também dizia constantemente que nunca ficaria rico, mesmo tendo bastante instrução, e que não ligava para o dinheiro também, enquanto seu pai rico era totalmente ao contrário. Ele dizia e ensinava que dinheiro é poder. Portanto, o pensamento construtivo, que pode passar por substituir frases como "não posso comprar isso", pode ser substituído "como posso comprar isso?". É o primeiro caminho rumo a algum tipo de prosperidade, seja qual for a sua definição de prosperidade ou riqueza. A segunda lição do livro Pai Rico, Pai Pobre também é muito útil. E podemos intitular mais ou menos assim: faça o dinheiro trabalhar por você e não ao contrário. O pai rico de Kiyosaki explicou para ele, ainda jovem, um fenômeno que chamou de corrida dos ratos. Você já deve ter ouvido isso em algum lugar, e esse termo corrida dos ratos provavelmente teve origem nesse livro. Mas a corrida dos ratos é algo que, segundo ele, acontece frequentemente entre a classe média. Todas as pessoas são movidas por dois sentimentos: medo e ambição. E na classe média isso fica muito evidente, segundo o autor Kiyosaki. Podemos dizer que essas pessoas ficam com medo de ficar sem dinheiro e por isso trabalham incessantemente, sem muito pensar, é apenas trabalho mesmo. Mas quando passam a ganhar mais dinheiro, são picadas, digamos assim, por um tipo de ambição e aumentam também assim o seu custo de vida, ou seja, elas nunca saem do lugar e permanecem na corrida dos ratos. Isso significa que o ciclo nunca termina. É necessário se livrar de ambos os sentimentos de forma a concretizar alguma coisa no futuro. Ficar na corrida dos ratos significa que você não vai para lugar nenhum. E uma das soluções para que isso aconteça, para que você saia dessa corrida, seria os investimentos. Deixar dinheiro parado não vai mudar a vida de ninguém, mas investir a própria grana pode alterar, por mais que seja aos poucos e a longo prazo, a realidade financeira de muitas pessoas. A terceira lição também é: nós temos algo que é totalmente aplicável nos dias de hoje. E podemos chamar essa lição mais ou menos assim: não compre passivos, pensando que são ativos. O pai rico do autor, no caso o pai rico de Kiyosaki, chamou a sua atenção para um pensamento frequente que acontecia naquela época, e também podemos dizer que, mesmo anos após seu lançamento, e mesmo falando de Brasil, isso ainda é muito comum. O pensamento é o seguinte: muita gente confunde passivo com ativo. Há quem acredite que a compra de um carro, por exemplo, é um investimento, mas com a aplicação financeira logo no início tem uma perda de 25% ou até mais, e continua a diminuir seu valor ao longo do tempo e continua sendo ainda considerado um ativo. É quase impossível, concorda? Portanto, para o autor, são ativos tudo que tenha valor, gere renda ou se valorize e tenha um mercado líquido. Entre os exemplos, podemos citar negócios que não exigem sua presença, caso contrário, é uma espécie de profissão. Ações, títulos, fundos também podem ser considerados ativos. E inclusive imóveis que geram renda também são bons ativos.
Na quarta lição também temos algo que remete diretamente aos investimentos. Digamos que o melhor tipo de renda provém dos investimentos. Quem tem um aumento de salário e amplia suas despesas proporcionalmente, ao invés de investir o valor, está em um beco sem saída. Isso é um fato. Até porque se o emprego for perdido, como poderá manter o alto estilo de vida? O segredo, diz Kiyosaki, não é o quanto você ganha, mas o quanto você conserva. Quanto mais uma pessoa aplicar seu dinheiro e ainda criar o hábito de reinvestir, mais rapidamente seu patrimônio irá crescer. Pois há o efeito dos juros compostos. Esse é o melhor amigo dos investidores, juros compostos. É com essa renda gerada por um portfólio consistente de ativos que ricos adquirem bens de luxo. Eles não usam o dinheiro suado do trabalho para isso, muito menos quando têm dívidas no banco, porque é simplesmente uma atitude insustentável, o que nos leva diretamente para a quinta lição. Busque vantagens tributárias. Veja bem, buscar vantagens tributárias não significa fazer algo fora da lei, mas significa fazer algo dentro da lei que não arranque tanto dinheiro do seu bolso. O pai de Kiyosaki explicou que o maior tirano não era seu patrão ou supervisor, mas o homem dos impostos. Ele disse: se você deixar, o homem dos impostos sempre vai tirar mais de você. Diante disso, temos que proteger o patrimônio não com a evasão fiscal, como eu disse anteriormente, ou algo ilegal, mas sim por meio de estruturas com vantagens tributárias, como uma espécie de sociedade anônima ou até fundos fiduciários. Esses são exemplos que ele citou e que serviam muito bem para aquela época e no contexto que ele estava inserido. Mas, como estamos falando de Brasil, ainda é possível encontrar outras vantagens tributárias e que não burlem de maneira alguma a lei, que dê para fazer algo tudo conforme a lei. Pois bem, na sexta lição nós temos algo prático. Assuma riscos. Não há milagre quando se trata de investimentos. Quem quiser obter maiores rendimentos terá de assumir riscos, uma hora ou outra, seja curto, médio ou longo prazo. Isso também vale para o empreendedorismo. O pai do autor dizia que o gênio financeiro existe tanto pelo conhecimento técnico quanto pela ousadia. Com medo, dizia ele, o gênio se extingue. A ousadia, aponta o livro, é necessária porque atualmente a informação é valiosa e corre muito, mas muito rápido. Não basta ter conhecimento, mas ter a ideia na hora certa. Assim, como alguém pode ter muito dinheiro a partir de um conhecimento, outro também pode ficar para trás, simplesmente porque essa pessoa pensou antes. Na lição de número 7, nós temos algo valioso para os dias de hoje. Não se prenda à educação formal e técnica. Kiyosaki aprendeu com seu pai rico a saber de tudo um pouco, além de não pensar apenas no dinheiro, claro, mas também em aprender. O emprego pode pagar muito bem, isso é um fato. Ser seguro e uma boa escolha hoje, mas e no futuro? Isso também vale para a aposentadoria. Alguém pode conseguir pagar as contas hoje, mas o que terá no futuro?